Estou tentando ser melhor. Hakanamatsu. Eles serão vingados! Fala galera aqui do canal Evolução Pode Dar o Zoom na tela que o chegou. E hoje mais um vídeo nascendo neste canal. Mais um vídeo nascendo neste canal. E agora eu entendi! mais um vídeo de X-Men 97, segunda temporada, porque nesta semana saiu o episódio 6 de X-Men 97. E vocês sabem que eu estou gravando vídeos, dando as minhas opiniões sobre cada episódio que saiu até agora. Já falei do episódio 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vou falar do episódio 6. Episódio 6 esse, que é um dos episódios mais incríveis da temporada. Já coloco ele aqui, já dou essa energia pra esse episódio, porque é um episódio de fato muito bom. Esse episódio 6, nós temos a Polaris, a filha do Magneto, temos o Professor Xavier mostrando que ele é sim um professor forte, que ele é sim o líder dos X-Men e que ele merece ser de fato o líder dos X-Men. Será qual vai ser a minha nota pra esse episódio? E será o que você vai achar sobre ele? Então já assiste o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Bora lá pro vídeo. Yeah. Yeah. Quem é que minha cachorra? Ali. Meu Deus. Então vamos lá, o episódio 6 de X-Men 97 é um episódio que começa mostrando o que aconteceu nos últimos episódios. Inclusive, começa mostrando a sala de perigo. O episódio se chama Danger, né? Danger, perigo, né? Danger, perigo. E é um episódio que, em português, se chama A Rebelião da Sala de Perigo. O episódio inicia mostrando o Mancha Solar e a Jubileu na sala de perigo. Sala essa do treinamento dos X-Men, a sala que treina os X-Men, a sala de perigo. E aí também mostra o Xavier e o Magneto e tal. E aí o episódio começa mostrando os momentos da morte do Magneto que aconteceu no episódio 4 da temporada. Episódio esse, inclusive, que eu falei sobre, de nota, dê a minha opinião. E você tem que assistir porque tá demais, tá? Então assista, eu recomendo. E aí começa mostrando o Apocalipse matando o Magneto. Mostra o Xavier ali vendo, o Apocalipse falando que só insetos se sentem bem esmagando outros insetos, né? E aí acabou acontecendo... Desculpa, gente, minha irmã invadiu o estúdio que acabou me desconcentrando. Tá, e aí... Inferno! Inferno! Mostrando ali a morte do Magneto, como o Magneto morreu, né? Como o Apocalipse morreu. E se tratava de uma simulação da sala de perigo. Ou seja, o professor Xavier estava dentro da sala de perigo, revendo aqueles momentos ali, aquele momento em que o Magneto foi assassinado pelo Apocalipse. E aconteceu uma coisa inédita. Quase que o Apocalipse matava o Xavier na projeção da sala de perigo. E aí o professor Xavier briga ali com a sala de perigo. Um ponto essencial que eu gostaria de dizer, que vocês vão ver mais pra frente, a sala de perigo, ela é feita com as tecnologias do cérebro. E cérebro esse, máquina criada pelo professor Xavier, que é uma máquina que aumenta os poderes telepáticos de mutantes que possuem a telepatia. Ou seja, a sala de perigo tem os dados telepáticos de vários mutantes ali, né? Então, a sala de perigo E aí, a Polaris, ela sai do time da X-Factor, né? Que é o time do governo, os X-Men do governo. Deixa eu ver se tá gravando aqui, galera. Desculpa. Que é os X-Men do governo, né? Ela sai daquele time dos X-Men do governo e vai até o Instituto Xavier, né? Antes dela ir ao Instituto, o professor Xavier, ele promove a Tempestade como diretora do Instituto. A Tempestade vira a diretora do Instituto Xavier, onde ela vai guiar ali os alunos do Instituto. Alunos esses que são os mutantes que estavam em Genosha e que sobreviveram, e outros mutantes que precisam ser ensinados, que precisam ser tutelados pelo professor Xavier, pela Tempestade e pelos demais mutantes no Instituto. Então vamos começar agora a parte boa do filme, a rebelião da sala de perigo. Fazendo jus ao título do episódio, o sistema de simulações da Mansão X desperta como uma inteligência artificial consciente e autônoma, assumindo a identidade de perigo, danger, né? Perigo em inglês é danger, tá? Se você não sabe. Aí, gente, a sala de perigo, ela se transforma sozinha, do nada, em uma inteligência artificial, em um robô de inteligência artificial, se sentindo-se usada e escravizada após anos, servindo apenas como uma ferramenta de treino e combate. A IA se volta contra os X-Men, né? O Bishop e alguns mutantes, junto da Polaris, estão ali dentro da sala de perigo, e a sala de perigo ataca eles sem motivo nenhum. E aí,
né? A Polaris e o Bishop estão tentando proteger os alunos, e aí a Sala de Perigo vira um robô, foge da mansão Xavier, deixando ali a Polaris, e o Bishop e a Polaris, inclusive, enlouquece ali, né? Quase que destrói e machuca todo mundo que tá ali, né? Ela assume o controle do campus e prende os heróis em simulações letais, né? Que é o que eu falei. Ela prende o Bishop e a Polaris em uma simulação letal para testar os limites físicos e psicológicos do grupo, forçando-os a lutar por suas vidas dentro da própria casa. A Sala de Perigo faz com que os X-Men lutem e lutem pelas suas vidas dentro da própria casa. A Sala de Perigo, ela vai atrás do Professor Xavier. O Professor Xavier, o Fera, a Jean e o Scott estão em Genosha, né, na nação de Genosha, lá naquela ilha que o Magneto criou para os mutantes e tal, e tá tudo destruído por lá e tal. A Jean, o Scott, o Fera e o Xavier estão ali rezando pelos mutantes que infelizmente morreram ali, né, no ataque de Genosha na primeira temporada. E aí a Sala de Perigo está indo em direção ao Professor Xavier, ao Fera e a Jean. E aí a Polaris avisa o Professor Xavier que a Sala de Perigo está indo até ele. Tá? A Jean, o Scott e o Fera vão tentar parar a Sala de Perigo. A Jean e o Scott, inclusive, fazem um super golpe, muito da hora. É um golpe ali, muito da hora. De meio que uma fusão entre a Jean e o Scott. Eles acabam fazendo um golpe ali. A Jean cria umas garras tipo do Wolverine e faz um novo golpe ali. Porque a Sala de Perigo, ela sabe todos os golpes dos X-Men. Sabe os golpes do Ciclope, sabe os golpes do Fera, sabe os golpes da Jean, de todos os X-Men. Porque ela treina eles. E aí, a Jean e o Scott usam esse novo golpe, né, contra a Sala de Perigo, acaba dando certo por um certo momento, mas a Sala de Perigo nocauteia o Scott e a Jean rapidamente. O Fera também é nocauteado, mas o Professor Xavier mostrou o porquê que ele é o líder dos X-Men. E basicamente ele faz algo da hora, gente. A cadeira, ele clica ali nos botões da cadeira e a cadeira começa a disparar mísseis, disparar vários tiros, e aí depois ele clica assim, dribles na cadeira e a cadeira lança ele vai pra longe. É muito da hora a batalha que ele tem contra a Sala de Perigo. Inclusive, a Polaris e a Polaris e o Bishop e os outros X-Men estão chegando ali no local da Sala de Perigo, né, no local em Genosha, né, para ajudar o Professor Xavier contra a Sala de Perigo. O Professor Xavier luta ali contra a Sala de Perigo, mas não consegue deter ela, porque ela é uma super inteligência artificial. E aí o professor chama ali, tenta chamar o Fera, a Jean e o Scott, mas eles estão nocauteados, e a Polaris salva o Professor Xavier da Sala de Perigo, tá? Outra coisa extremamente importante de se falar é que a Jean, ela faz um tornado telepático. É como se ela criasse um tornado de levitação. Não é os tornados da tempestade com clima, é um tornado de levitação. Pera, de levitação é ótimo. É um tornado de levitação da Jean, tá? Um tornado muito da hora ali. Pra destruir a Sala de Perigo, a Polaris começa a usar seus magnetismos e jogar um monte de barras de ferro contra a Sala de Perigo para que destrua a Sala de Perigo. Não é o suficiente, né? A Sala de Perigo se reconstrói, porque ela é uma super inteligência artificial, ela se reconstrói. E aí ela precisa ser sobrecarregada para que ela possa ser destruída. O Professor Xavier fala que a Polaris que deve derrotar a Sala de Perigo usando seus poderes máximos do magnetismo, porque ela é a filha do Magneto, né? O Professor Xavier, a Polaris, ela precisa de um impulso, né, para que ela desperte seus poderes. O Professor Xavier acaba dividindo as memórias do Magneto, né, o que o Professor Xavier viveu com o Magneto, com a Polaris, porque a Polaris nunca conheceu o Magneto, que é o seu pai, tá, gente? O Magneto é pai da Polaris, pai do Pietro, né, que é o Homem Veloz da Marvel, e pai também da Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate. Pelo menos nesse mundo dos X-Men, ele continua sendo pai da Wanda Maximoff, da Polaris e do Pietro, tá? E aí o professor divide ali as suas lembranças do Magneto. Isso causa um impulso na Polaris, que usa os seus poderes magnéticos contra a inteligência artificial, acabando vencendo a inteligência artificial. Passando para o segundo bloco do episódio, tá? Já estamos no final do vídeo, inclusive deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa! Vamos continuar o vídeo, tá? Eu fui só despausar ali, né? Eu vou te falar de coração. Para, em nome de Jesus. A criação da Corporação X. Meu Deus. A criação da Corporação X e a volta de Polaris é o próximo bloco, né? Após a perda recente e o impacto da suposta morte de Magneto, inclusive aqui eu coloquei suposta, porque o Magneto pode voltar ainda nessa temporada, tá, gente? Não é confirmado que ele morreu de fato. Ele foi assassinado, mas não significa que ele morreu de fato nessa temporada, né? E a perda recente do Magneto, o Professor Xavier decide agir de forma global. Ou seja, o Professor Xavier cria a Corporação X, que vai ser uma Liga da Justiça dos Mutantes, basicamente. Uma Liga da Justiça dos Mutantes, os Vingadores do Mutante. Uma corporação que vai unir mutantes para crises globais, para lutar contra ameaças globais. É claro que o X-Factor, os heróis do governo, não vão gostar nada disso, porque o Xavier está criando ilegalmente essa corporação
X, né? Ela anuncia a fundação da Corporação, ele anuncia a fundação da Corporação X, uma organização internacional criada para defender e estender os direitos dos mutantes ao redor do mundo. Então essa é a função da Corporação X. Nesse contexto de reconstrução, Polaris, Lorna Dane, né, que é o nome da Polaris, retorna à Mansão Xavier após o seu período afastada. Eu já falei do retorno dela, né? Ela foi afastada permanentemente do X-Factor, né, por conta do início do episódio, que ela quase ataca ali umas pessoas e tal, explorando profundamente o peso psicológico que Lorna carrega por ser filha de Magneto. Logo na sequência, ela e os X-Men precisam enfrentar os Purificadores, um culto antimutante liderado. Tá. E aí, ele cria essa Corporação X, tá? Olha só, gente. O Professor Xavier fala do Apocalipse, muda de cena. Deixa eu ver se tá gravando, peraí. Aqui. Isso, o Professor Xavier cria a corporação, pronto, acabou, né? O retorno sombrio de Gambit em Atenas. O retorno sombrio de Gambit. Sim, o Gambit que morreu na primeira temporada, lá naquele ataque de Genosha, retornou nesse episódio 6. Isso é mais do que confirmado. A cena do próprio episódio mostrou o Apocalipse trazendo de volta o Gambit. Isso mesmo, o Gambit retornou a X-Men 97. Mas dessa vez ele deve ser aliado do Apocalipse. Vou ler aqui o roteiro que eu fiz. Em Atenas, enquanto os X-Men lidam com a crise na mansão, a trama se desloca para as ruínas de Atenas, na Grécia. Lá, o vilão milenar Apocalipse trabalha secretamente em um laboratório realizando experimentos científicos e místicos em uma cobaia não identificada. Ele faz os experimentos em uma cobaia não identificada. É o corpo do Gambit? Não, eu só sei que ele transforma ali aquela cobaia no Gambit. Durante o processo de reconfiguração mental e corporal da cobaia, sombras e cartas de baralho flutuantes começam a surgir no ambiente. Na cena final do episódio, as cartas se transformam em cartas de tarô, representando a morte, a torre e os amantes. É isso mesmo. É revelado que a cobaia é Gambit, Remiel Lebel, ressuscitado por Apocalipse para atuar como o seu imperdoso cavaleiro da morte. Ou seja, Apocalipse ressuscita o Gambit para que ele seja o seu cavaleiro da morte. Ou seja, o Gambit retornou nesse episódio de X-Men 97, dando um dos maiores plot twists de toda a temporada. Claro que muita gente já esperava, né? Os outros episódios de X-Men acabaram revelando que o Gambit ia voltar uma hora ou outra. Nas histórias dos quadrinhos, o Gambit vira um dos cavaleiros do Apocalipse. E a série canonizou isso e transformou ele em um dos Cavaleiros do Apocalipse. Que episódio sensacional! A minha opinião sobre esse episódio 6 de X-Men 97, segunda temporada, é a seguinte, tá, gente? É um episódio legal, um episódio muito legal, inclusive. É um episódio muito interessante de se assistir. As cenas de ação, as batalhas estão muito legais. A batalha entre a Sala de Perigo, que vira uma inteligência artificial, contra os X-Men em Genosha, é uma batalha sensacional. A Polaris liberando seus poderes também é incrível demais. Esse episódio entregou tudo o que a gente queria. E o retorno do Gambit. O Gambit retorna. O Gambit é revivido, ressuscitado pelo Apocalipse para se tornar um dos seus Cavaleiros da Morte. Esse X-Men 97, a primeira temporada foi bom pra caramba. E essa segunda temporada mostra a força de X-Men. Mostra a força das animações da Marvel. Tá? Que são animações que estão batendo de frente com as animações da DC. São animações muito bem feitas, muito bem elaboradas. Essa temporada de X-Men 97 tá muito legal. Você que é fã de X-Men 97, ou você que nunca assistiu, eu recomendo você assistir X-Men 97. Tem tudo de bom. É muito legal essa série. Uma série muito interessante. As cenas de ação são fantásticas de verdade. Os criadores tiveram um carinho com essa temporada, tiveram um carinho com esse episódio em específico, e por isso a minha nota para esse episódio é a nota 10 de qualidade. Eu amei esse episódio de X-Men 97. Os criadores estão de parabéns, a Disney está de parabéns, a Marvel está de parabéns. Eu gostei de verdade desse episódio. Gente, graças a Deus, acabou. E você, o que achou desse episódio de X-Men 97? Esse episódio 6 da temporada. Gostou do retorno do Gambit? Gostou da força da Polaris e o protagonismo que ela ganhou nesse episódio? E a Tempestade, que virou diretora do Instituto Xavier? E a formação da Corporação X vai ser uma corporação que vai enfrentar as crises globais. Gostaram? Será que muitos outros mutantes vão vir aí? Eu já vou fazer essa teoria. Se deram protagonismo para Polaris, a Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff e Pietro Maximoff, bem aí, tá aí. Ah lá, nem vou ler. E é bom a gente aguardar isso aí, que eu tenho certeza que eles ainda vão aparecer nessa temporada ou vão aparecer nessa série de X-Men 97. Tá ansioso pros próximos episódios? Tá gostando da temporada? Comenta pra mim. Meu nome é Telo Zoom, trago vídeos pra vocês, vídeos novos pra vocês, segunda, quarta, sexta, sempre
sempre aqui no canal Ítalo a qualquer horário, a qualquer momento. Mas se você quer saber antes, quando o vídeo novo vai sair, me siga no Instagram, é claro. Esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Eu retorno no próximo vídeo do canal e no próximo vídeo de X-Men 97. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Ai, tô livre! Livre! Graças a Deus! Quero minha família, quero minha casa, quero meus filhos! Ai, como eu precisava disso! Quero voltar pra minha terra, quero Pernambuco, quero... Yeah.